Vamos começar então com o nosso programa. Estamos já na reta final. Hoje vamos falar do tempo de angústia. E como eu costumo fazer um sumário de todos os programas, vou também fazer deste. Então, nós vamos começar por ver o início do tempo de angústia, com as suas várias especificidades. Depois iremos ver um aspecto fundamental do tempo de angústia, já para o seu fim, que é quando Satanás irá imitar Cristo, fazendo parecer que Cristo é esta terra, mas na verdade não é Cristo, é Satanás disfarçado de Cristo. E depois iremos ver o culminar do tempo de angústia, que se alcançará o seu culminar na saída do decreto de morte. Já vamos ver isso tudo com pormenor. Então, começando pelo início, ou seja, o início do tempo de angústia. Há um texto em Daniel 12, versículo 1, que assinala precisamente o início do tempo de angústia em termos proféticos no livro de Daniel do Antigo Testamento. E o texto diz assim, Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se acha inscrito no livro. Quem é Miguel? Nós sabemos que Miguel, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, que é referido, por exemplo, em Judas, Miguel é o chefe dos anjos. E o nome Micael quer dizer quem é como Deus. Nós sabemos que esta personagem é o próprio Jesus, antes era o seu nome e o seu estatuto, antes de ter tornado homem no ventre de Maria. Portanto, está aqui a ser dito que o próprio Cristo, que é o grande príncipe, irá levantar-se em favor dos filhos do seu povo, do povo de Daniel, que era o povo de Deus. E aí haverá um tempo de angústia que qual nunca houve, desde que houve nação, mas o povo de Deus será salvo. Portanto, quando terminar a grande proclamação do aviso final à humanidade, e nós vimos isso no programa anterior, alguém que tenha curiosidade pode consultar as gravações que estão no site da Igreja de Paivas, não é, irmã Carla? Sim. Portanto, podem Exatamente. consultar. Mas quando terminar a grande proclamação do aviso final à humanidade, o povo de Deus terá realizado a sua última tarefa e estará preparado para a hora de prova que virá sobre ele. O teste final da humanidade foi feito e todos os que escolheram ser leais a Deus e à sua lei receberam o selo do Deus vivo de que nos fala Apocalipse. Por outro lado, todos os que escolheram a desobediência à lei de Deus receberam a marca da besta, que também nos fala Apocalipse, nomeadamente Apocalipse 13. Jesus cessa então a sua intercessão no santuário celestial. E ele faz nesse momento o aviso solene que está em Apocalipse 22, 11, e que diz o seguinte: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, o que ele está a dizer é que o caso de cada ser humano foi decidido para a vida ou para a morte, vida eterna ou morte eterna. Cristo terminou neste momento a expiação em favor do seu povo e apagou os seus pecados. Portanto, o que quer dizer é que o período de intercessão sacerdotal de Jesus no céu, que começou oficialmente no ano 31, depois da sua ascensão aos céus, e tem decorrido até o ano 1854, em que há uma transferência do santuário do interior do lugar santo para o lugar santíssimo, mas essa intercessão que Jesus tem vindo a fazer e que se manterá até ao fecho do tempo da graça, acabou neste momento. É isso que Ellen White nos está a dizer aqui neste passo do capítulo sobre o tempo da angústia. Quando Jesus deixa o santuário celeste, começa então o tempo de angústia. Os justos devem viver os momentos finais da história da Terra sem um intercessor, ou seja, sem alguém que perdoe os seus pecados e que faça a relação entre eles, a ponte entre eles e Deus. Isso acabará porque o tempo da graça acabou. Ao mesmo tempo que o Espírito de Deus deixa de contender com os ímpios, ou seja, de falar ao coração dos ímpios para que eles se arrependam, por outro lado,
os justos vão ter que viver, como eu já disse, sem um intercessor. Satanás assume o controle total dos impenitentes, porque os ímpios ultrapassaram o limite da graça de Deus e já não há um intercessor que possa interceder em seu favor. Esse era o papel de Cristo, mas Cristo encerrou esse papel de intercessor. O mundo inteiro irá agora passar pelo tempo mais terrível da história da humanidade. Aqueles que honram Deus e a lei de Deus têm sido acusados de serem os responsáveis pelas catástrofes que têm vindo a cair sobre o mundo. Como eu já disse, o tempo do fim será caracterizado por grandes catástrofes. E o tempo de angústia será um culminar dessas catástrofes. Na verdade, os justos, aqueles que aceitaram a mensagem de Deus, serão considerados como os causadores das terríveis convulsões da natureza que varrerão a Terra neste período de tempo. Entretanto, por outro lado, os ímpios não saberão que terminou o tempo da graça, o tempo em que se podia ainda alcançar a salvação. Eles continuam a sua falsa adoração religiosa. Dado que o sábado se tornou ponto de controvérsia por todo o mundo, tendo as autoridades civis e religiosas combinado para imporem por lei a observância do domingo, a recusa persistente de uma minoria, os defensores do sábado, os sabatistas, fará desta minoria o objeto de ódio universal. Será afirmado que essa minoria, que desrespeita uma instituição da Igreja e uma lei do Estado, não deve ser tolerada. Será finalmente emitido um decreto de morte contra os santificadores do sábado. Ou seja, depois do tempo do decreto dominical, que ainda acontece dentro do tempo da graça, e que dá origem ao chamado tempo de angústia prévio, depois disso haverá uma evolução até chegarmos ao fim do tempo da graça e ao começo do tempo da angústia propriamente dito, e depois, no momento do tempo de angústia, haverá a passagem de um outro decreto, que os adventistas conhecem como o decreto de morte, que irá emitir uma ordem para que num determinado dia, a uma determinada hora, qualquer pessoa que não pertença, que pertence ao povo de Deus que está a guardar o sábado e recusa a guarda do domingo, possa ser morta por qualquer outra pessoa a mando do Estado ou por iniciativa própria. Portanto, esse será o decreto de morte contra os santificadores do sábado. O povo de Deus está então mergulhado nas cenas de aflição e angústia descritas como o tempo de angústia de Jacó. O que é o tempo de angústia de Jacó? Tem a ver com uma experiência que o patriarca Jacó viveu e que está relatado em Gênesis 32, capítulo 20, versículo 24 a 30. Jacó tinha sido um trapaceiro, um enganador, tinha enganado o seu irmão para obter a primogenitura pela astúcia, e agora vinha a regressar à Palestina, à Terra Santa, para se instalar novamente ali. Vinha com as suas riquezas, vinha com as suas famílias e vinha com os seus servos, só que soube que o seu irmão Esaú tinha sido enganado por ele, estava a dirigir ao seu encontro com 400 homens armados. E Jacó entendeu que o seu irmão queria vingar-se e iria causar uma desgraça, porque Jacó não tinha maneira de resistir a 400 homens armados que eram comandados pelo seu irmão Esaú. Então Jacó retira-se, bem, ele toma várias iniciativas que eu não vou explicar agora aqui, mas a certa altura ele retira-se sozinho para o val, para junto de um ribeiro, e em oração procura interceder junto de Deus para que Deus possa resolver a situação. Quando ele está em oração, sente um toque nas costas e volta-se e vê um homem imponente que ele crê ser um inimigo que lhe quer fazer mal. Então Jacó começa a lutar contra esse homem e luta durante toda a noite até à alvorada. Na verdade, ele acaba por descobrir que esse homem não é mais nem menos do que Miguel, o arcanjo, ou seja, o chefe dos anjos, o filho de Deus, que veio em seu auxílio. Jacó é tocado na coxa e perde as forças, porque Miguel faz
aplica-lhe um toque para o acalmar, e Jacó, já desesperado, agarra-se ao pescoço de Miguel, do arcanjo, e pede-lhe que o abençoe e que não o deixará ir enquanto o anjo não o abençoar. O anjo, quer dizer, o arcanjo, Jesus. Então Jesus abençoou e mudou o seu nome de Jacó para Israel, em sinal de ele ter lutado com os homens e com Deus e de ter alcançado a vitória. Ora, a angústia que Jacó viveu neste momento é também a angústia que irão viver os filhos de Deus, fiéis a Deus, depois de sair o decreto dominical, ou começar um pouco antes do decreto dominical, do decreto de morte, perdão, entrar em vigor. Portanto, tal como Satanás influenciou Esaú para marchar contra Jacó para o destruir, o diabo também suscitará os ímpios para destruir o povo de Deus no tempo de angústia. Afinal, Satanás conta toda a humanidade como estando do seu lado, sendo apenas os sabatistas que resistem à sua supremacia. Se ele pudesse apagá-los da face da terra, o seu triunfo seria completo. Por isso, os justos irão passar por um tempo em que a sua fé e a sua firmeza será fortemente testada. Eles irão afligir a sua alma perante Deus. Eles orarão a Deus sem cessar. Todos os seus pecados foram perdoados e apagados dos registros do céu, e eles foram selados pelo selo de Deus. Esta época de angústia exige uma fé que suporte a demora e a fome, uma fé que não desapareça quando severamente testada. É por isso que nos é dado hoje o tempo da graça, para nos prepararmos para enfrentarmos este tempo de angústia quando ele chegar até nós. Na verdade, o tempo de angústia como nunca houve, como nós vemos em Daniel 12:1, deve em breve ter lugar, diz-nos Ellen White. E ela diz também que a mais detalhada descrição desse tempo não pode dar conta da real amplitude da prova que ele trará. Nesse tempo de angústia, cada alma deverá manter-se de pé por si mesma diante de Deus. E assim é agora, diz-nos ela, enquanto Jesus, o nosso sumo sacerdote, está a fazer expiação por nós no céu, que devemos procurar estarmos prontos para o tempo de crise que virá. Ou seja, o que a Ellen White sublinha, e eu quero sublinhar também, é que é neste momento em que estamos a viver, em que ainda há a graça de Deus disponível, que nós devemos preparar-nos, a nossa vida, a nossa mente, a fortalecer a nossa fé, para um dia podermos estar prontos para enfrentar a crise que aí virá. Ora bem, e aqui entramos noutro momento desta crise final, deste tempo de angústia. Ao se avolumar a crise, os espíritos demoníacos dirigir-se aos governantes da terra para, através do engano, os levarem a unir-se na grande última luta contra o governo de Deus. É a preparação para a batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse 16, versículos 12 a 16. Esta batalha não é uma batalha física entre exércitos de um lado e do outro, alguns na Palestina, como creem muitos cristãos, mas é uma batalha mundial entre, por um lado, as forças da terra, regimentadas por Satanás e pelos seus anjos, e por outras forças de Deus, que são o povo de Deus que está a ser perseguido, e são também os seres celestiais que Cristo comanda e que virão a esta terra quando ele voltar também para aqui vir buscar os seus filhos. Portanto, essa que é a batalha do Armagedon. Armagedon vem de uma palavra hebraica que quer dizer montanha de Meguido. Ora, em Meguido não há uma montanha, há uma planície. Por isso não é um lugar físico. É chamado montanha de Meguido porque junto da planície de Meguido havia o Monte Carmelo, onde Elias derrotou os profetas de Baal e onde Deus se revelou a Israel como o verdadeiro Deus, num conflito entre os profetas de Baal e o único profeta de Deus vivo, o profeta Elias. E é isso que vai acontecer outra vez. Por isso é que esta batalha se chama a Batalha
de Armagedon. Não porque ocorra num sítio chamado Armagedon, mas porque vai repetir os princípios dessa grande batalha que Elias e os profetas de Baal incitaram e que trouxe a vitória ao povo de Deus e a revelação de Deus como seu Salvador e verdadeiro Deus. Mas ela também nos diz uma coisa muito interessante, e é uma revelação que ela tem para nos fazer. Ela diz que, como ato supremo no grande drama do engano, o próprio Satanás fará passar-se por Cristo. Em diferentes partes da terra, Satanás manifestar-se-á perante os homens como um ser majestoso, de glória deslumbrante, semelhante à descrição de Cristo, dada por João em Apocalipse 1, versículos 13 a 15. A glória que rodeia o falso Cristo nunca foi vista por mortais. Ouvem-se então os gritos de júbilo. Cristo veio, Cristo veio. Depois, ainda fazendo-se passar por Cristo, Satanás afirma ter mudado o mandamento do sábado e ordena que seja santificado o domingo como o dia que ele abençoou. Notem que ele está a fazer-se passar por Cristo. Ele está a vestir a pele da personagem Jesus. Ele declara que aqueles que persistem em honrar o sábado estão a blasfemar o seu nome ao recusarem ouvir as mensagens dos seus anjos portadores da verdade. Esta personificação de Cristo por Satanás é o grande engano final. Ou seja, com esta tentativa, Satanás faz um último esforço para conseguir enganar o povo de Deus e levá-lo a aceitar a observância do domingo em lugar do sábado. E, por outro lado, para reforçar todos aqueles que estão do seu lado na guarda do domingo para se manterem firmes nessa decisão. Ora bem, ela não diz que esta personificação de Cristo por Satanás, ou seja, o facto de Satanás se fazer aparentar ser o próprio Cristo, é o grande engano final, e ela diz que é o engano quase invencível, porque só aqueles que estão prontos para reconhecerem a verdade bíblica e que põem a sua fé no que a Bíblia diz e não no que os seus olhos dizem, ou os seus ouvidos dizem, ou os seus sentidos dizem, só esses é que vão resistir a este grande engano. Sabem que há um escritor adventista que eu aprecio muito, chamado Clifford Goldstein, que tem vários livros sobre o tempo do fim, e um deles é O Dia do Dragão. É assim que se chama o livro, O Dia do Dragão. É um livro muito interessante. E num dos seus últimos capítulos, o Clifford Goldstein explica-nos como é que Satanás irá personificar Cristo, como é que ele vai fazer isso. E ele mostra-nos que há diversas figuras divinas escatológicas esperadas pelas principais religiões do mundo. Na verdade, as maiores religiões do mundo, cristãs e não cristãs, esperam um libertador divino. Por exemplo, os judeus ainda estão à espera do Messias. Não de Jesus, que eles não aceitam como Messias verdadeiro, mas do Messias que eles entendem ainda há de vir. Os muçulmanos, que seguem o Islão, estão à espera do profeta Jesus como o restaurador da fé, que virá num tempo de crise salvar os verdadeiros crentes. Os hindus estão à espera de Kalki, o avatar do Deus Vishnu, ou seja, uma manifestação do Deus Vishnu, que também aparecerá num tempo de crise e de grande dificuldade para o povo indiano. Os budistas estão à espera de Maitreya, que eles consideram ser o último Buda, o Buda que virá instaurar o budismo como religião mundial. E os cristãos não adventistas esperam, todos eles, Jesus na sua segunda vinda. E, finalmente, os adeptos da nova era, de que eu já vos falei aqui um pouco, têm a ver com uma mistura de espiritismo, com esoterismo, com religiões orientais, com antigas tradições religiosas europeias. Os seguidores da nova era esperam todos estes num só. Ou seja, eles esperam o Messias, Jesus, Kalki, Maitreya,
numa só pessoa. Porque eles entendem que todos estes nomes são atributos de um só ser supernatural que eles aguardam. Portanto, nós quando estudamos um pouco das grandes questões, das grandes religiões mundiais, como o Islã, ou como o hinduísmo, ou o budismo, nós percebemos que essas religiões têm pelo menos duas importantes semelhanças que podem facilitar o engano satânico em que Satanás irá fazer passar-se por estas entidades. Todas esperam a manifestação de um personagem divino que dê início a uma era de paz e que vem num momento de crise para a humanidade, e todas têm discordâncias entre os seus próprios membros sobre a natureza exata deste acontecimento. Portanto, o que o Clifford Goldstein nos diz é que Satanás irá fazer-se passar para os muçulmanos como o profeta Jesus que voltou para resolver o problema que está a assolar a Terra. Para os hindus, como Kalki, o avatar de Vishnu. Para os budistas, como Maitreya. Para os israelitas, como o Messias. Para os cristãos não adventistas, como Cristo. E assim sucessivamente. Ele irá encarnar essas personagens, dizendo que é uma só personagem, que é ele, Cristo, e que deu ordens aos seus seguidores para que passem a guardar o domingo e abandonem o sábado. Este é o grande engano, quase inexpugnável, quase invencível. Mas o povo de Deus, diz-nos Ellen White, não será enganado. Porquê é que o povo de Deus não será enganado? Porque o povo de Deus conhece as Escrituras, conhece as profecias bíblicas e conhece as profecias de Ellen White no livro O Grande Conflito. Portanto, eles sabem que os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. A bênção que ele profere é pronunciada sobre os adoradores da besta e da sua imagem, aquela classe de pessoas que, segundo a Bíblia, receberão o castigo final da ira de Deus. Na verdade, também não será permitido a Satanás imitar exatamente a segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele não poderá imitar a segunda vinda de Cristo em glória e majestade, como ela realmente ocorrerá. Ele irá imitar Cristo, sim, dará a aparência de ser Cristo, mas vai utilizar certamente os meios de comunicação mundiais para, aparecendo aqui e ali, nesta cidade e naquela, neste país e naquele, e com a sua aparência de Cristo e fazendo os seus discursos, seja comunicado a todo o mundo, mas ele não vai poder representar a vinda de Cristo em glória e majestade como ela será quando Cristo, o verdadeiro Cristo, voltar. No entanto, como eu já disse, Ellen White sublinha que aqueles que tiverem sido diligentes estudantes da Bíblia e que tiverem acalentado o amor pela verdade serão escudados contra a poderosa encenação satânica que engana todo o mundo. Será, portanto, pelo testemunho da Bíblia que se detectará o grande enganador na sua obra de engano. Quando os verdadeiros filhos de Deus derem mais valor à Bíblia do que aquilo que os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem, serão prontos para resistir a este engano e certamente resistirão. Muito bem, mas avançando para o culminar do tempo de angústia. Ao ser emitido pelos governos do mundo o decreto que retira a proteção legal aos sabatistas e os abandona nas mãos daqueles que desejam a sua destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e das vilas e retirar-se em pequenos grupos para lugares remotos e isolados. Por esta altura, depois do decreto dominical, o povo de Deus já terá saído das cidades, na grande parte do povo de Deus, das cidades grandes. Mas com o decreto de morte é necessário abandonar as pequenas cidades, as vilas, as aldeias e fugir em pequenos grupos para lugares remotos e isolados. Muitos encontrarão refúgio nas montanhas, outros nas matas e nas selvas. No entanto, muitos deles, de todas as nações e de todas as classes, serão aprisionados. Mas Deus não se esquecerá do seu povo nesta hora de prova. Os juízos de Deus cairão sobre aqueles que procuram oprimir e destruir o povo de Deus. De facto, depois de Cristo cessar a sua intercessão no santuário celeste, ou seja, depois do fim do tempo da graça, serão derramadas as 7 últimas pragas
sobre aqueles que receberam a marca da besta, ou seja, aqueles que guardam o domingo imposto por lei. Estas pragas cairão sobre o mundo imediatamente antes da libertação final do povo de Deus. Que pragas são estas? Muito rapidamente. A primeira é uma chaga, uma ferida que alcança todos os seres humanos com a marca da besta. A segunda é o mar transformado em sangue. A terceira são os rios e as fontes de água tornadas em sangue. A quarta, o sol abrasador que abrasará os homens. A quinta, trevas sob o trono da besta. A sexta, o Armagedon, ou seja, o grande conflito da perseguição total e última ao povo de Deus pelas forças da terra, pelas forças militares e policiais da terra. E a sétima praga é o grande terremoto que assinala a segunda vinda de Cristo. E assinala também a destruição de Babilónia. Está escrito que cairão uma saraivada de pedras com o peso de um talento. Um talento anda à volta de 40 quilos. Estas pragas que eu citei não cobrem cada uma delas toda a terra. Caso contrário, a humanidade extinguir-se-ia. Mas serão as pragas mais terríveis que o mundo já conheceu, pois nelas é derramada a cólera de Deus, sem mistura de misericórdia. O povo de Deus, embora perseguido e sofrendo privação, não será afetado pelas pragas e Deus não o deixará a perecer. Enquanto os ímpios estão a morrer por causa da fome e das pragas, os anjos cuidarão dos justos, para que tenham pão e água em quantidade suficiente. Enquanto a perseguição aperta sobre o povo de Deus, parecendo que em breve os justos irão pagar a sua fidelidade com o próprio sangue, com a própria vida, há um tempo terrível de agonia para eles. Dia e noite, eles clamam a Deus para que o livre. É a angústia de Jacó que eu vos falei, é o tempo da angústia de Jacó de que eu vos falei ainda há bocado. Mas ao confiarem totalmente no Senhor para a sua libertação, os justos são levados a exercitarem a sua fé, a sua esperança e a sua paciência, características de que necessitam para estarem prontos para a transladação. No entanto, por causa dos eleitos de Deus, este tempo de angústia será abreviado. Embora tenha sido emitido um decreto mundial definindo o tempo, o dia e a hora em que os sabatistas podem ser mortos, os seus inimigos, em alguns casos, procuram antecipar-se à data definida no decreto e procuram tirar-lhes a vida antes do tempo decretado. Mas Ellen White sublinha aqui que nenhum ímpio pode ultrapassar os poderosos guardas angélicos que estão estabelecidos para proteger os filhos de Deus. Alguns dos filhos de Deus serão atacados na sua fuga das cidades, mas serão defendidos por anjos que assumem a forma de homens armados. Portanto, se os justos fossem agora deixados à mercê assassina dos seus inimigos, seria grande o triunfo de Satanás. Mas Deus não o permitirá. Na verdade, gloriosa será a libertação dos que aguardam pacientemente a vinda de Cristo e cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, apesar de haver um decreto de morte, no tempo de angústia, em que já não há graça a ser oferecida à humanidade, em que o tempo da graça acabou, o tempo da salvação acabou, mas Deus não permitirá a partir dessa data que nenhum dos seus filhos morra. Já não haverá mártires no tempo de angústia. Ou seja, apesar de haver um tempo em que haverá um decreto de morte endereçado contra os filhos de Deus, nenhum deles irá morrer. Deus irá protegê-los e fará cercá-los dos seus anjos para que nenhum deles pereça no tempo do fim, no tempo do fim da graça, portanto no tempo da angústia. Mas espiritualmente e psicologicamente será um tempo muito difícil, porque os anjos de Deus são invisíveis para nós e o que nós iremos poder ver é circunstâncias a apertarem-se ao nosso redor e a tornarem-se cada vez mais difíceis para aqueles que são fiéis